Graças a Deus, muito boa noite a todos, que Deus abençoe você de forma poderosa, a sua casa e toda a sua família. Nós estamos ao vivo com mais uma poderosa live, orando aqui com você daqui a pouquinho, a poderosa oração do Salmos 121, tá bom? Lembrando que nós estamos nessa poderosa campanha, já aí completando hoje, acredito que 87 dias, não é isso? 87 dias, eu coloquei o número aqui embaixo, né? São tantos dias de campanha que até eu mesmo que faço, me atrapalho. Então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós estávamos há pouco tempo atrás num culto muito poderoso, muito forte, onde a glória de Deus se manifestou na Igreja Fogo e Glória. Hoje foi início de campanha, os 5 clamores no Vale da Decisão. E Deus, ele operou assim de forma poderosa. E semana que vem tem mais. Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer essa poderosa campanha mais uma vez e vamos orar pela sua área sentimental e pela sua área familiar. Hoje nós oramos em especial pela área espiritual e também pela área financeira, pedindo a Deus que destravasse a área espiritual, que abrisse as portas para todos que estavam aqui. E também pedimos a Deus que abrisse as portas na área financeira. Na próxima semana, vamos pedir a Deus que destrave a nossa área sentimental e também a nossa família. Isso é muito importante, uma campanha que está trabalhando as 5 áreas da sua vida. Essas áreas são espiritual, financeiro, sentimental, familiar e a saúde. Tá certo, meu povo? Então vem semana que vem, 19 horas, Rua Serrolândia, bairro Casebe, número 155, Ministério Apostólico Fogo e Glória. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande. E hoje eu falei no culto sobre 2 Reis, capítulo de número 4. Missionário, o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo de número 4? Esse versículo, esse texto, ele trata sobre uma história vastamente pregada, vastamente conhecida, que é a história daquela mulher que era uma viúva e o seu esposo deixou para ela muitas e muitas dívidas. Então, naquela época, era muito comum os judeus emprestarem dinheiro. Haviam judeus que eram agiotas. Não sei se você sabe, hoje em dia, os judeus são conhecidos também como um dos povos que mais emprestam dinheiro. Eles emprestam muito dinheiro para as pessoas e naquela época eles tinham um método. Qual que era o método? O método era assim: eu empresto um dinheiro para você, mas com uma garantia, você tem que me dar uma garantia. A pessoa dava uma garantia muitas vezes da casa que morava, ou ela dava uma garantia que era muito comum na época, que era colocar os filhos como garantia. Então, como assim, missionário? Por exemplo, você pega um dinheiro emprestado e aí você tem um filho, isso naquela época, né? Aí, se você não conseguir pagar a dívida, eles, no final de tudo, batem a dívida, calculam quanto você está devendo de fato com os juros, e aí eles levam um filho seu para trabalhar. E ali eles batem, calculam quanto tempo seu filho vai trabalhar para pagar essa dívida. Geralmente, os judeus são pessoas que têm empresas, são ricos, poderosos. Então, eles, na maior parte das vezes, os que emprestam dinheiro têm empresas muito conhecidas, muito famosas, são pessoas ricas e precisam de trabalhadores. Então, naquela época, eles levavam um filho da pessoa. Foi o que aconteceu com essa mulher. O marido dessa mulher era chamado de Obadias. Obadias, ele era mordomo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele trabalhava no serviço do reino de Deus. E ele conhecia a Elias e os profetas. Em uma certa época, houve uma seca muito grande dentro do país de Israel. E nessa seca, Acabe mandou que ele fosse na floresta ali ajudar os bois e os animais que estavam ali, guiar os animais a um lugar que os animais pudessem beber água, porque a seca estava muito grande. E Elias andava pelo meio das florestas. Elias era do campo, era camponês. E nessa, Obadias conheceu a Elias e conheceu todos os profetas que Elias ajudava e apoiava. Nessa época que houve uma grande seca, todo mundo sabe aqui, você sabe, eu já preguei isso muitas vezes, que Jezabel, ela odiava os profetas do Senhor. Jezabel servia a Baal e a Astarote, ou Ácera, que era uma deusa muito conhecida naquela época.
ela servia a esses dois deuses. Então Obadias conhece a Elias, e o que Obadias vai fazer? Por respeito a Elias e aos profetas do Senhor, até porque Obadias estava dentro do reinado de Acabe, que era um reinado pagão por conta de Jezabel. Jezabel, ela é conhecida, é chamada de prostituta espiritual. Lá no livro de Apocalipse, Jesus vai falar isso dela para João Batista, para João, o discípulo amado, perdão. Então, a Bíblia vai dizer que no período da seca, Obadias, ele esconde e ele sustenta em torno de 100 profetas, colocando 50 profetas em cada caverna, o que vai dar aí, obviamente, 100. E ele sustentou com pão e com água. É tanto que a Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis, capítulo 18, vai estar escrito sobre essa história que eu estou contando para você. E o próprio Obadias vai sair da própria boca dele que ele sustentou os profetas do Senhor na época da seca, na época de grande seca que houve dentro de Israel. Quando Obadias morreu, ele ainda estava pagando essa grande dívida que ele tinha com os credores. Então ele faleceu. E esses credores foram atrás da mulher dele porque sabiam que Obadias tinha filhos. Obadias tinha deixado 2 filhos. E nessa, os credores queriam levar os filhos para trabalhar nas empresas deles. Olha que coisa, irmãos. Eu fico observando isso e pensando o quão mal era o ser humano na época. A pessoa emprestava um dinheiro e se o outro não pagasse, levava os filhos para trabalhar. Tinham pessoas que perdiam seus filhos durante 5, 10, 15 anos trabalhando. A pessoa entrava adolescente e saía adulto de dentro dos trabalhos, das empresas. Não podia ir para casa porque senão os judeus matavam a pessoa. Olha que situação trágica que esse povo vivia. E agora essa mulher, ela estava prestes a perder os seus 2 filhos. Quando você vê na história a mulher procurar Eliseu, ela procurou Eliseu porque tinha um sentido ali. É tanto que quando ela chega até Eliseu, ela vai falar: Eliseu, eu preciso da sua ajuda. Meu marido deixou dívidas para mim e agora os credores querem levar os meus 2 filhos. Aí Eliseu fala assim: o que tenho eu contigo? Em outras palavras, eu vou te ajudar por quê? Eliseu perguntou isso para a mulher. Eu vou te ajudar por quê? Qual a obrigação que eu tenho de te ajudar? Aí a Bíblia não fala o que aconteceu nesse espaço de tempo. Mas provavelmente alguém que estava com Eliseu, até porque Eliseu não andava só, Eliseu só andava acompanhado, alguém que estava com Eliseu contou para Eliseu quem era o marido daquela mulher. Quem era o marido dela, contou quem era ela, os filhos dela. Alguém falou naquele momento, porque a Bíblia não fala o que alguém falou para Eliseu, quem falou, o que aconteceu nesse espaço de tempo, mas eu tenho certeza, convicção total, sem dúvida nenhuma, que alguém falou daquela mulher e do marido daquela mulher para Eliseu. Alguém falou para Eliseu: olha, Eliseu, você sabe quem era o marido dela? O marido dela era Obadias. E Obadias sustentou 100 profetas, 50 em cada caverna. Você tem que ajudar ela. E o que aconteceu? Eliseu, no mesmo momento que ele pergunta: o que tenho eu contigo? Ou seja, quem é você para eu te ajudar? Não conheço você. No mesmo momento Eliseu fala: o que você tem dentro de casa? Aí a mulher fala: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Eliseu vai dizer: peça vasilhas emprestadas e não poucas. Fecha a porta da tua casa e em secreto Deus vai te abençoar. Aquele azeite vai ser multiplicado. Você vai deitar o azeite sobre as vasilhas, ele vai se multiplicar e você vai pagar as suas dívidas e os seus credores. Olha que coisa forte. Deus mudou a história daquela mulher. Mas Deus mudou a história daquela mulher. Veja por que Deus mudou a história dela. Porque na Bíblia o profeta representa a Deus. E aquela mulher, ela foi em busca de Deus. Ela foi em busca de uma solução. Ela não ficou reclamando dentro de casa, murmurando, chorando, se vitimizando. Ela não ficou dizendo: ah, minha vida não muda. Por que para mim as coisas não dão certo? Por que para mim nada acontece? Não. Ela poderia falar: ah, por que minha vida está assim? Eu não tenho culpa disso ter acontecido, eu não tenho culpa desse problema ter surgido, foi meu marido que fez das dívidas. E ela ficar se vitimizando, chorando, de cabeça baixa, depressiva, querendo se suicidar. Ela tinha essa opção.
Óbvio, ela tinha. Era a opção dela, era a escolha dela. Ela podia escolher baixar sua cabeça. Mas o que foi que ela escolheu? Ela escolheu ir até o profeta que representava a Deus. É isso que você tem que fazer na sua vida. Quais são as atitudes que, se você fizer, não vão mudar o seu problema? Primeiro, murmurar, reclamar, baixar a cabeça, desistir de tudo, se colocar na posição de vítima. Essas coisas não vão mudar a sua vida, só vai piorar. Mas o que é que você vai fazer que vai mudar a sua vida? Levantar a cabeça, seguir a vida em frente, você ter fé, positividade, pensamento positivo, fala positiva e principalmente, em primeiro lugar, ir em busca de Deus. E em busca de buscar a Deus. O que é que a palavra diz em Salmos 113, verso 7? Que o Senhor tira do pó, do lixo, o pobre, e do monturo o necessitado, e o faz assentar-se entre príncipes. Ele pega a mulher estéril e lhe dá um lar com filhos que lhe fazem feliz. É isso que a palavra de Deus te promete, mas a palavra de Deus promete isso para você que busca a Deus, a você que crê no poder de Deus. Porque se você não crê no poder de Deus, você não busca a Deus, Deus não vai te dar isso. Se você no período da prova decidir dar lugar ao diabo, porque tem gente que na prova dá lugar ao diabo, fazendo essas atitudes que eu acabei de falar nesse instante aqui para você, murmurar e reclamar. Dê lugar a Deus na hora da tua prova. Aquela mulher, ela foi em busca de Deus, ela foi buscar a Deus. Foi buscar uma solução para o problema que ela estava passando. Então busque soluções para os seus problemas. Busque a Deus, ao Todo-Poderoso. A glória dele vai te ajudar e você vai vencer esse problema. Peça para Deus orientação. Senhor, o que eu posso fazer, meu Pai? Me oriente a vencer esse problema. Como eu posso superar o problema, superar a dor, superar a dificuldade, dar a volta por cima na minha vida? Qual a decisão que eu posso tomar para reverter meu problema? E Deus, Ele vai direcionar você. Essa semana uma pessoa falou comigo: missionário, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. E eu fui perguntando a ela e eu vi que ela estava agindo corretamente. Eu falei para ela: irmã, só tem uma forma agora da senhora resolver esse problema. É perguntando a Deus o que a senhora pode fazer. É pedindo para Deus te mostrar qual a decisão que de fato a senhora deve tomar, qual o caminho a senhora deve seguir. Porque, irmão, aquela mulher não sabia para onde ir, ela não sabia o que fazer. O que ela ia fazer? Pegar aquele pouquinhozinho de azeite e vender? Quanto que daria de dinheiro aquilo? 2, 3, 4 reais para ela? Ela não sabia o que fazer. Ela estava devendo aos agiotas. Na verdade, não era nem ela, foi o marido dela que deixou uma dívida para ela, um débito para ela. Olha que situação catastrófica que aquela mulher estava passando. Só vejo essa palavra para encaixar na vida dela. Mas sabe o que foi que ela fez? Ela foi em busca de Deus. Quando ela viu que não tinha nada mais a fazer, ela não sabia mais o que fazer, ela pediu: Deus, me ajuda, me direcione, me mostra o que fazer. E Deus mostrou. Da mesma forma, você não sabe o que fazer, está perdida. Se olha para um lado, para o outro, não sabe o que fazer para mudar a tua vida. Peça orientação a Deus, Ele vai te orientar. Amém? Vamos orar agora a poderosa oração do Salmo 121, Salmo 23 e também o Pai Nosso, tá certo? Você vai pedir orientação de Deus sobre a sua vida nessa oração. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino,
o poder, a honra e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, assim como aquela mulher de 2 Reis 4, muitos dos teus filhos também estão enfrentando um momento de desespero nas suas vidas e não sabem o que fazer, e por isso estão aqui buscando ao Senhor. Estão buscando que o Senhor solucione o problema deles. E eu peço, meu Pai, visita essa pessoa que tem um problema financeiro, espiritual, familiar, sentimental, na saúde. Eu não sei qual é o problema que os teus filhos estão passando, mas eu sei que o Senhor vai solucionar o problema dessa pessoa e vai lhe dar a vitória. Então, Pai, assim como a tua palavra diz em Provérbio 16:33, que do Senhor vem a decisão. Nós estamos tomando a decisão de te buscar, de orar, de assistir essa live, e nós pedimos que o Senhor decida a nossa vida e que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor dê vitória a cada filho teu que está acompanhando essa live agora, em nome de Jesus. Receba sobre você a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. E quem crê, comenta amém aqui embaixo. Deus abençoe você, fique em paz. Amanhã temos live mais uma vez às 22 horas. Tá certo? Deus abençoe, beijo no coração, eu amo vocês. Tamo junto, tchau!